Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 e 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Do 13 ao 18, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Amém. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Aleluia. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Vamos orar. Precioso Deus que está nos céus, mais uma vez buscamos a Tua presença e eu convido o Senhor a vir ministrar para nós nessa noite. Que o Senhor possa nos inspirar, Pai. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, à nossa mente, que possamos entender a Tua palavra e sair daqui renovado pela mesma. Amém. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Eu quero tomar um tema para meditarmos nesta noite. O terremoto profetizado. Nós vamos meditar um pouquinho nesse tema. Tendo em vista, né, que nesses dias é o que mais se fala, né? Acho que o ano passado, o ano retrasado, foi um ano que se teve muito terremoto. E agora, né, durante esses últimos dias, essas últimas semanas aí, nos jornais, nos rádios, não se fala em uma outra coisa a não ser esse terremoto aí do Japão. Nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, principalmente aqui no versículo 16, nos chama a atenção algo muito importante aqui. Versículo 16 diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Amém. O mundo religioso hoje, eles entendem que esta escritura, em especial esse versículo 16 de Tessalonicenses 4, se cumprirá de uma vez através do Senhor Jesus Cristo. Eles creem que Jesus virá com a trombeta, com o alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Isso será uma coisa em sequência, uma coisa louca. Mas nós vemos que isso não é assim. Nós vemos que isso se cumprirá sim por Jesus Cristo, mas Deus ele tem uma maneira de realizar as suas coisas. Amém. Principalmente no tempo de hoje. Jesus vai cumprir essas escrituras, mas não será Jesus literalmente aquele corpo de Jesus que esteve aqui no Calvário. Será ele, mas em uma outra forma e da maneira que ele sempre operou, que é através de Amós 3,7, através do profeta. Amém. A Bíblia diz em Amós 3,7 que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém. Então, Tessalonicenses 4, versículo 16, ou versículo 13 até o 18, se cumprirá por Jesus, mas através de um profeta. Isso se cumprirá. Especialmente o versículo 16, né? Ele virá com a trombeta de Deus, com o alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. São três coisas que Jesus irá realizar através de um profeta. Amém. Nós vemos que o alarido é uma mensagem. Verdade. E ele sai primeiro. Qual é a mensagem que Jesus vai trazer através de um profeta? É o cumprimento de Apocalipse 18,4. Sai dela, povo meu, Amém. para que não seja participado dos seus pecados e não vos escorrais em suas pragas.
onde Deus, ele nunca tratou com o sistema, com a organização em si, 4 paredes, igreja fulano e tal. Deus nunca tratou. Deus sempre tratou com o seu povo através da sua palavra. Amém. E o povo sempre teve o costume de passar por alto disso. É verdade. Quando Jesus ele veio, um dos motivos pelo qual o povo religioso do dia não recebeu foi porque ele não tinha saído do meio deles. Porque naquele dia havia os herodianos, os saduceus, os fariseus e muitas outras denominações. Mas Jesus não veio para nenhuma delas. Ele veio trazer a sua palavra para o seu povo, chamando até mesmo o povo para sair daquela confusão religiosa daquele dia. Agora, isso também ele tinha uma maneira de se apresentar. Nós vemos que Jesus, antes de se apresentar, teria que cumprir uma escritura que está lá em Malaquias capítulo 3, que ele deveria ser apresentado por um profeta. E esse profeta foi João Batista. E João Batista também não saiu do meio religioso. Amém. Mesmo que o seu pai era um sacerdote. E foi apresentado, né, através de um anjo, de que ele teria um filho. E esse filho teria um ministério dentro da face do Senhor. Que seria de preparar um povo bem disposto para receber o Messias, para receber o Cristo. Quando aqueles religiosos naqueles dias se depararam com João Batista, foi ele que interrogou para ele: quem é que tu sois? Eu quero que, que tu nos dê a resposta para que a gente voltemos para aquele que nos enviou e digamos quem tu és. Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. O povo passou por alto, passava desapercebido. Porque a voz que clama no deserto era uma profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Que seria aquele mensageiro que iria preparar o caminho diante do Senhor, diante do Messias. Amém. Porque Jesus não poderia vir sem antes esse profeta se manifestar e preparar o povo bem disposto para o receber. Então o povo, como João Batista também não saiu do meio deles, eles não reconheceram um homem que não tinha nenhuma formação intelectual, um homem que saiu do deserto com umas vestimentas simples, até mesmo um linguajar diferente do deles, né, falando como um caipira, um homem do deserto, né, um camponês. E ali aqueles homens ignoraram João Batista e passaram por alto. Mas houve um pequeno povo que puderam se aperceber das profecias para aquele tempo e reconhecer o ministério de João. De maneira que quando chegou o tempo determinado, João pôde apontar a Jesus diante do povo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Agora nós vemos que a Bíblia ela é cheia de prenúncios. O que isso quer dizer? Prenúncios são sombras. Prenúncio são algo que já aconteceu e vai mais uma vez acontecer. Nós vemos que Deus ele fala, desde o Gênesis até o Apocalipse, ele fala de tudo o que iria acontecer com antecedência. Como, por exemplo, ele diz para Isaías, através de Isaías: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Quer dizer, 712 anos antes que isso acontecesse, ele já tinha dito para o povo. Ele já tinha alertado para o povo. Através de Isaías, ele já tinha falado da vinda de João Batista. Através de Malaquias, ele já tinha falado da vinda de João Batista. Como seria aqueles homens, se eles tivessem mais entrelaçado com a palavra, estivessem mais buscando mais a palavra, eles iriam reconhecer o ministério de João Batista. Porque a vida que João Batista viveu, como João Batista nasceu, o ministério de João Batista, as coisas que ele fez, testificaram quem ele era. Mas o povo não recebeu porque eles não saíram do meio deles. Por isso que eles não receberam. Mas se eles fossem averiguar a palavra de Deus, eles iriam reconhecer quem era João Batista pelo ministério, pela vida que João Batista viveu, pelas coisas que Deus operou através dele. Testificaram quem ele era. Assim igualmente aconteceu com Cristo. Jesus veio e cumpriu cada tiro e cada jota que já tinha se pronunciado os profetas. Desde Moisés já tinha falado dele. Desde Abraão já tinha se falado de Jesus. Não diretamente o nome Jesus. Mas aí quando ele veio aqui, o povo religioso, o povo pelo qual ele veio, não recebeu. Passaram por alto. Uma certa feita ele disse: se você não pode crer em mim, creia ao menos por conta das obras. Porque são elas que testificam de mim. Se eu não tenho feito aquilo que os profetas do passado testificaram que eu faria, você não tem direito de crer. Mas se eu faço, creia ao menos por conta das obras.
E ele chamou a atenção daquele povo, ele disse: vocês erram muito em não ler a Escritura, porque vocês cuidam bem nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas, no entanto, o povo estava velado, estavam presos por um sistema. Eu sou saduceu, eu sou fariseu, eu nasci aqui, e sentamos no trono de Abraão, né, ou no trono de Moisés, e nós nascemos aqui, nós vamos morrer aqui. Estavam velados por conta do sistema, estavam passando por alto dos cumprimentos da Escritura. De maneira que Jesus veio e cumpriu tudo o que a Bíblia tinha prometido a respeito dele. Aleluia. E o que aconteceu? O próprio povo religioso levou Jesus à crucificação. Não aceitou a Jesus, recusou a Jesus e levou ele e crucificou a Jesus. Levou ele ao Calvário e ele crucificou. Depois que ele morreu, foi que o povo veio a perceber verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Já era tarde demais. Ele tinha crucificado a ele. Agora nós vemos que o alarido é uma mensagem. E ela sai primeiro. Esse alarido, como Jesus também teve um alarido, era aquela mensagem de trazer o povo, tirar o povo do sistema, para cumprir Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. Então, Jesus trouxe o alarido, aquela mensagem de advertência, trazendo o povo para a palavra, trazendo os sacerdotes para a palavra, trazendo os pecadores, porque o povo religioso não estava mais querendo receber a palavra, então ele ia atrás de pescadores, de pecadores, de prostitutas, de ladrão, de assaltantes, de endemoniado, mas trazendo esse povo para viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Aquele povo rejeitou. Mas a Bíblia diz que assim como na primeira vida de Jesus, teve que haver um profeta para preparar o caminho dele, está lá em Malaquias 3, lá em Malaquias 4 mostra também que na sua segunda vida terá que haver também um profeta para preparar o povo, mais uma vez, para receber a Jesus. Amém. Esse profeta vai cumprir essa escritura de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. É o mesmo Senhor através do profeta. Porque os profetas nunca fizeram nada de si mesmos. Os profetas desde o Velho Testamento, eles não chegaram e profetizaram de si mesmos. Olha, vocês façam. Não, nunca foi pela vontade deles. Isso nós vamos ver, está lá em 2 Pedro 1, 21, está também em 1 Pedro 1, 10, 11. Que os profetas, eles não fizeram nada de si mesmos, mas era a unção de Deus que descia sobre eles e inspirava eles a fazer o que ele queria fazer. Porque nunca foi o homem fazendo, mas sempre foi Deus fazendo, Deus tratando com o povo. Mas Deus ele não pode vir na sua forma espírito, como a coluna de fogo. Ele só pode vir naquela forma, naquela teofania, através de um profeta. Aleluia. Está lá em Amós 3,7. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. Amém. Então, desde o Velho Testamento, Deus tratou com o seu povo através dos seus profetas. Quando ele queria advertir o povo, ele chamava o profeta, ungia e dizia: vai ao povo de Israel e diz: assim diz o Senhor. E ali ele determinava a ordem. Se era bênção, se era maldição. Porque quando Deus levanta um profeta, ele não levanta quando as coisas andam bem. É verdade. Deus sempre enviou o profeta, você vai ver desde o Gênesis. Deus sempre enviou o profeta quando o seu povo estava andando desordenado, fora da sua palavra, da palavra que ele tinha estabelecido. Então, quando aquele profeta vem, ele vem como a Bíblia diz, né? Uma espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. Ele vem com palavras de vida, mas ele também vem com palavras de morte. É verdade. Vida para aqueles que receberem a ela, acatarem e viverem por ela. Mas juízo para aqueles que a resistirem. Juízo para aqueles que não a receberem. Então o juízo de Deus estará sobre essas pessoas. E nós vemos que isso aconteceu com Jesus. Aquele pouco povo ali que o recebeu foram beneficiados. Mas aqueles que o levou, que o crucificou, que o rejeitou, não é? O juiz de Deus tiveram com aquelas pessoas. Verdade. Como eu falei, a Bíblia é cheia de prenúncios. Ou seja, antes de acontecer, a Bíblia já está anunciando. Amém. E nós vemos que a Bíblia relata que assim como aconteceu nos dias de Jesus, aquele mesmo ministério, aquele mesmo comportamento do povo religioso, isso aconteceria mais uma vez. Amém. Cumprindo Malaquias 4, 5, 6. Glória. Onde a Bíblia diz que Deus enviaria o profeta Elias antes que viesse o dia grande e terrível do Senhor, para que ele não viesse e ferisse a terra com maldição. Agora nós vemos que no princípio, os homens religiosos naquele dia